Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e trago pra vocês mais um vídeo. E bom galera, uma coisa que eu quero falar pra vocês é a respeito de umas supostas coisas que tá acontecendo aí no mundo. Bom galera, simplesmente, antes de mais nada, eu queria falar pra vocês o que é o pecado. Muitas simplesmente falam que não existe pecados, outras mentes acham que o pecado não leva a nada. Mas você aí que tá aí nas casas assistindo meu canal, o que é pecado? Bom, galera, vocês vai falar que o pecado não existe e que simplesmente é só um mundo sombrio e apavoroso e que simplesmente se você se matar, você enxerga a escuridão, certo? Não, errado. Primeiramente, eu vou falar simplesmente a primeira coisa que você tem que saber antes de fazer qualquer bobagem. Primeira coisa, o pecado simplesmente cega a pessoa. Então, simplesmente você ir, não, num lugar e simplesmente olhar pra alguma pessoa e simplesmente você vê que ela vê alguma coisa que interessou nela, já tá cometendo um pecado. Ou então, galera, você simplesmente tem que fazer o quê? Como simplesmente você vence o pecado, né? Inclusive, às vezes eu tô no meio do computador e às vezes o pecado tenta me afastar de Deus, né? O que eu tenho que fazer para vencer a garra do pecado? Primeiramente, leia a Bíblia. Porque se caso você quiser vencer o pecado, você tem que ler a Bíblia e esmagar a cabeça da serpente. Outra coisa, esteja atento a tudo. Então, simplesmente, você simplesmente fala que quer se matar e tal, não acredite, porque isso é uma armadilha. Então, simplesmente, se você vê que você quer se matar, galera, fica atento, porque o diabo faz de tudo para simplesmente tirar a vida de qualquer um. Outro simplesmente fato é que o pecado cega a pessoa. Por exemplo, você quer ver o anjo? Não consegue, porque o pecado cega a pessoa. Então tem muitos fatos que está acontecendo. E por que eu tô falando que o pecado também é suicídio? Porque o que acontece se você se suicidar? Você vai direto pro julgamento, ser julgado por Deus, e lá depois de ser julgado, você vai direto para o inferno, onde somente há choro e ranger de dentes. Ou seja, o pecado, além de simplesmente cegar a pessoa e além de simplesmente ser cruel com os outros, ele também é uma escolha difíceis para cada pessoa e para cada pessoa aqui da Terra. Então, galera, não se suicida, porque é tipo, isso não é legal, galera. Ninguém se suicidar. Eu faço os vídeos de gacha, faço, mas simplesmente eu não peco aqui nos vídeos de gacha, né? Não peco. E mas sim, eu faço alguns vídeos de gacha com carinho, com amor e com claridade. Eu não vou lá no meu canal e falo, eu vou suicidar, eu vou matar. Não, não. Senão, simplesmente isso você tá dando brecha pro diabo entrar na sua vida e fazer uma morada lá. Então você não quer isso, né? Então, pra você simplesmente vencer o pecado, como que você simplesmente tem que fazer isso, Gabriel? Primeiramente, você tem que vencer o pecado, que é a obra da carne. Então, simplesmente toda vez que você tá em casa, simplesmente o diabo tenta fazer a obra da carne. E todos os dias, você faz a obra da carne e simplesmente fica aí. Fica todo dia fazendo a mesma coisa. Mas o Senhor, toda vez que ele vê a gente fazendo algum erro, ele nos açoita. Esse verbo açoitar é a mesma coisa que está referendo à Bíblia, porque Deus somente açoita aquele que ama e ele corrige aquele que precisa. Então, galera, Jesus é uma coisa. Agora, brincar com o pecado e falar que o pecado é uma outra coisa, isso já é história pra boi dormir. Gente, o pecado também é um lugar de abismo. Você sabia que até o diabo mesmo sabe de toda decora a Bíblia? É, galera, você pode achar que só Jesus sabe a Bíblia, só a gente, mas o diabo também sabe ler. Ele também sabe de alguns suposto coisas da Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo que tá lá em Salmos. Agora no capítulo do Salmo não sei, mas um versículo que fala
da profecia que aconteceu com Jesus. Olha só, Jesus estava no deserto e simplesmente o diabo disse: se tu és o filho de Deus, mandes que essa pedra se transforme em pães. Aconteceu a mesma coisa. Jesus lhe disse: as escrituras dizem, não só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O diabo deixou, ele levou semente no lugar do templo, no lugar mais alto do templo. E ele disse: se tu és o filho de Deus, salte daí, para que você verá que os seus anjos virão, para que você não tropeça em nenhuma pedra e caia no chão. Porém, simplesmente essa frase está invertida no versículo dos Salmos, porque o diabo sabia dessa frase, só que ele inventou quando chegou Salmos. E quando chegou a vez de Jesus falar, ia ser a mesma coisa. As escrituras dizem: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois simplesmente ele levou simplesmente no lugar mais alto do monte e lhe disse: eu lhe darei tudo se você me ajoelhar e me adorar. Porém, Jesus, cheio do Espírito Santo, lhe disse: retire-se, Satanás, pois as escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. O diabo foi e deixou, e os Espíritos Santos vieram e alimentaram Jesus. Viu, galera? Além de você fazer um monte de coisas, além você tem que vencer as tentações. Por exemplo, Jesus não pediu não transformou a pedra em pão e também não fez nada que simplesmente fosse na vontade do diabo. Ele simplesmente fez a vontade do Pai que está no céu. Você pode também fazer essa vontade. Basta você crer e acreditar que o Senhor existe e vencer as obras da carne. Cada vez que você vence a obra da carne, mais você ganha a guerra contra o maligno. Os inimigos de nossas almas estão rondando ao nosso redor como um leão, pronto para nos devorar. Mas aquele que crê em Jesus, no leão da tribo de Judá, esse simplesmente esmagará a serpente na cabeça dela. Simplesmente devorará outro leão e simplesmente salvará o povo. Mas simplesmente você fala: isso aconteceu na época. Todo mundo simplesmente falaram isso e nada aconteceu. Isso é de fato, aconteceu na época. Mas vamos dizer uma coisa. Os povos daquela época falaram que Jesus iria com um rei. Só que simplesmente eles não sabiam que Jesus era simplesmente um filho de Deus. Eles pensavam que Jesus ia vir com um rei de verdade, como ouro, com prata, com um monte de coisas, como o rei da Babilônia. Só que não era por esperado. Isaías estava falando de Jesus Cristo, aquele que ia salvar o povo dos pecados na cruz do Carvalho. E foi isso que ele fez. Ele foi tentado pelo diabo e simplesmente, mas o diabo acabou simplesmente perdendo a batalha. Depois disso, simplesmente veio simplesmente várias perseguições. Também simplesmente veio vários ensinamentos, como parábolas e também os contos que eles falam, as frases dele. Por exemplo, os bem-aventurados. Bem-aventurados é uma frase, é uma palavra que cita todas em um só. Bem-aventurados é aquele que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois deles humilde, pois eles é o reino do céu. Bem-aventurados o puro de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, galera, simplesmente você é pacificadores, humilde, um monte de coisa, você pode também crer em Deus. Então, simplesmente, se você chora, eu choro, galera, então eu serei consolado. Toda vez que eu choro, eu sou consolado. Então, galera, não é só com chorar. Se você é humilde, você simplesmente é bem-vindo no reino de Deus. Se você é pacificador, você é chamado de filho de Deus. Se você simplesmente é de tudo, você pode ser qualquer coisa
que vem das bem-aventuranças. E você pode ser um, um servo que pode herdar o reino de Deus. Então, galera, as bem-aventuranças eram tipo uns sinais que Jesus disse para a gente seguir. Cada vez que a gente segue os sinais de Jesus, seguimos os vossos caminhos, a vossa semente de compaixão e a vossa comunhão com Ele, a gente simplesmente vê que Ele nos ajuda em todos os lugares. Não importa como, não importa se a gente tá lá ou pra cá, não importa que a gente saia pro oeste ou pro leste. O Senhor está sempre pronto a nos ajudar. Até quando a gente esteve na barriga da mamãe, o Senhor sempre nos ajudou. Toda vez que a gente tentava caminhar, o Senhor sempre estava lá, pronto para segurar quando a gente nascer como um bebê, ou como simplesmente a gente faz arte, o Senhor nos corrige. O Senhor sempre quer o nosso bem, para cada vez a gente funcionar sábio, impuro, nas mãos do Senhor. Então não adianta a gente simplesmente se tornar sábios e tornar ímpios, porque assim é difícil, né? Então, galera, segue o ensinamento de Deus, não façam besteiras, não se matem, não façam nada que vem do maligno, porque o maligno está pronto, como está querendo nos atacar. Assim como eles fez com Adão e Eva, ele estava pronto para atacar. E agora simplesmente seu pecado está mais ainda. Hoje podemos ver que a Terra é percoberta por Covid-19, certo? Mas mas isso é um fato de uma teoria que Jesus simplesmente já diz na Bíblia, que ele simplesmente é um fato em que ele previu o futuro. Por exemplo, ele previu que simplesmente ia vir Covid-19. Ah, Gabriel, como que ele previu o Covid-19? Ele simplesmente disse a seguinte frase, que eu vou ditar para vocês. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se erguerá contra nação, e reinos contra reinos, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares do mundo. Haverá sinais e maravilhas nos céus. E um monte de desastre que aconteceu lá, que aconteceu na Terra, tá acontecendo. E um fato é do Covid-19. O Covid-19 é uma doença, mas também é uma doença que envolve a fome. Quem não sabe, a fome simplesmente vem com tudo, simplesmente atacando todo mundo. Então, simplesmente, o Covid-19 é uma profecia que veio de Jesus Cristo para alertar que nós simplesmente estamos sendo vigiado, e uma hora ou outra Jesus está voltando, e ele vai voltar para arrebatar sua igreja. Então, galera, estejam sempre parados, atentos com tudo, vigiem, orem e lê a Bíblia em jejum, beleza? Então é isso, um grande abraço e tchau, galerinha!